Meus amigos, minhas amigas, essa jornalista da Globo News, a Miriam Leitão, né, conhecida aí pelas suas falas, né, estranhas, né, tipo assim, a inflação aumentou, mas veja como isso é bom para você, né? O preço da gasolina aumentou, mas olha como isso vai ser bom para o povão. É, aquelas falas absurdas dela, né, que ela tá sempre tentando justificar as ações do governo Lula, né? Agora ela está tentando passar pano pro STF. Meu Deus do céu, e não é só isso, além dela tentar passar pano para os juízes do STF, que estão cometendo aí várias arbitrariedades, ela ainda está querendo culpar o Bolsonaro por causa da desmoralização do STF. Não é culpa dos juízes, é culpa do Bolsonaro. Ah, porque o Bolsonaro atacava o STF durante o seu mandato. Ora, ele atacava porque ele sabia que aqueles juízes, e todo mundo sabia, que esse bando de militante que tem lá no STF, de juiz e de democrata, não tem nada, né? Não tem nada, nenhum deles tem nada de democrata e muito menos de bons juízes, né? Então ela tentou aí, além de passar pano, ainda culpar o Jair Bolsonaro, mas ela foi desmentida logo na sequência pelo Merval Pereira, que deixou bem claro que a culpa da desmoralização do STF é por conta dos próprios ministros, né? Então é isso que nós vamos ver aí, pessoal. E também depois vamos ver aí o caso da Erika Hilton, o Demetrio Magnoli da Globo News descendo a lenha também, nesse caso aí da Erika Hilton. A jornalista Vera Magalhães também falando que a culpa da desmoralização do STF é dos próprios ministros, sim, né? Ou seja, desmentindo também aí a Miriam Leitão, né? Então tá muito bom o conteúdo aqui, pessoal. Assiste até o final porque vale a pena ver esses trechinhos, esses cortes que eu separei aqui pra gente assistir, pessoal. Só não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. Você vai estar ajudando este canal que é de direita, né? E que tem por objetivo combater essa bandalheira que tomou conta do país a partir da volta do Molusco, né? Do meliante, né? Ele voltou à cena do crime. Então, nosso propósito aqui é combater toda essa bandalheira. Então, deixe o seu like aí, se inscreva para ajudar o canal a crescer, pessoal. Vamos lá, então, vamos assistir aqui os absurdos da Miriam Leitão. Um período de meses, desde a eclosão do caso Master, em que o Supremo Tribunal Federal virou personagem principal de um escândalo que não se restringe ao Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário, ele é muito mais amplo do que isso. Mas os últimos acontecimentos dão à sociedade uma sensação de lama geral. E aí eu te pergunto, Miriam, a quem favorece essa sensação de lama geral e o que essa sensação obriga o Supremo a fazer? Olha, essa sensação de lama geral, que todo mundo é corrupto, essa ideia de que todo mundo está fazendo tudo errado, isso nunca favoreceu a democracia. Isso sempre foi a conversa dos que caminham para falar a política não presta, as instituições não funcionam, então vamos inventar uma outra coisa. Então, eu tenho medo dessa coisa geral, assim. E eu acho que o Supremo, a gente tem que contar a história inteira do Supremo. E eu acho, sim, eu concordo que ele errou muito agora, Lá vai mas ela. eu queria contar a história inteira, porque quando a gente fala, por exemplo, que pela primeira vez na pesquisa Quest, da série histórica, mais gente diz que não confia no Supremo do que confia. Vamos até colocar essa Eu talvez não coloque, mas eu sei o número, 49 a 43. Pela primeira vez, 49 dizem não confiam, 43 dizem que confiam. Mas por que isso? Natuza, a gente tem que lembrar que durante 4 anos, o então presidente Jair Bolsonaro todos os dias atacou o Supremo. E por que ele atacou o Supremo sempre, o tempo todo? Porque fazia parte do projeto do golpe de Estado. Primeiro eu destruo o Supremo, a reputação do Supremo. Depois eu vou e faço o golpe de Estado. Esse era o projeto o tempo todo. Por isso que ele sempre falava em cada palanque e tal. Depois disso, o Supremo liderou o país na resistência e condenou pela primeira vez generais à prisão e o ex-presidente. E aí, no terceiro capítulo, o Supremo erra, comete erros. E a gente viu os ministros errando, o ministro Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli, principalmente, que não se declarava suspeito, dizia que não era suspeito. Ele avocou a si rapidamente o processo do Master, para depois, hoje, dizer que tem suspeição, sim. Enfim, esses erros todos estão expostos, devem ser expostos. Mas quando a gente vê a história, falar, não, por que ele está com a pouca confiança da população? É natural, diante de todas essas batalhas. Quer dizer, depois de ter sido o que foi, ele não poderia ter cometido esses erros.
Mas ele foi atacado pelos seus acertos e pelos seus erros. O corporativismo do Supremo está superando a importância do próprio Supremo. Quando você vê o ministro Flávio Dino mandando perseguir um jornalista que falou mal dele, ou perseguiu ele lá no Maranhão, não é possível. Eles transformam todas as coisas pessoais em institucionais. O Alexandre de Moraes foi agredido no aeroporto. É a segurança nacional, é o Supremo que está sendo atacado. O Dino, um jornal local da terra dele, fala mal dele, deve estar falando mal dele há anos, né? Porque essas brigas locais são assim. Aí ele manda a Polícia Federal em cima do jornalista, em vez de processá-lo. Processa o cara. Entendeu? Então, quando o Gilmar Mendes ressuscita um processo para liberar o Dias Toffoli e depois enterra o processo de novo, eles todos estão assumindo os erros dos seus companheiros. Então, o que você acha, de acordo com o que você está nos apresentando agora, não dá para separar os indivíduos da instituição, é isso? Seria bom separar, seria possível separar se eles não se incluíssem, não tivessem se incluído no erro. Eles acham que se defenderem entre si, defende a instituição. Não é verdade. A instituição está acima deles. A instituição está sendo menosprezada pela opinião pública pelos erros que eles cometeram. Olha aí, pessoal, a instituição está sendo menosprezada pelos erros que eles mesmos cometeram. Não tem nada a ver com o Bolsonaro isso daí. Ora, porque o Bolsonaro atacou o STF, agora é por conta disso a desmoralização? Ah, para com isso, essa Miriam Leitão tá vivendo no mundo de Nárnia. Eu acho que ela tá meio já não tá mais batendo bem, né? Os acertos que eles cometeram, a gente tem que valorizar. É evidente que o Supremo foi fundamental na luta pela democracia. Mas o que você queria que eles fizessem? Qual é a função do Supremo? Preservar é defender a Constituição, é defender a democracia. E por que eles acham que, porque fizeram isso, merecem todas as considerações, todas as complacências, todas as desculpas da sociedade? Está errado, está errado. Eles perderam a cabeça, eles perderam completamente o controle da situação. Tudo isso só... Aí você viu a desmascarada, você viu que a Miriam Leitão estava ali do lado dele, né? Ele falando, a Miriam Leitão estava até no começo, ela ficou olhando para o celular ali, disfarçando, porque ela estava vendo que ele iria desmentir ela, né? Acho que ela ficou até sem jeito. Mas é isso aí, eles estão sendo desmoralizados por eles mesmos, pelas atitudes que eles mesmos tomaram. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, é um absurdo uma mulher, uma jornalista, teoricamente uma jornalista que deveria ser inteligente, né, da Globo News, deve ganhar um excelente salário para estar lá fazendo esses comentários, falar um absurdo desse, né? Vamos ver a Vera Magalhães também desmentindo, já apesar que já é num outro programa lá da CBN, que também é da Globo, né? Mas ela está desmentindo também o que falou a Miriam Leitão. Contribui para essa imagem cada vez mais deteriorada do STF. Não vai adiantar os ministros culparem a imprensa, não vai adiantar uma parcela da esquerda dizer que a imprensa, olha só, está investindo contra os guardiões da democracia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cobrar decisões transparentes, decisões coerentes por parte da mais alta corte do país é, no mínimo, uma obrigação que a imprensa tem. E não é porque o Supremo acha que salvou a democracia, ou que a gente até possa concordar que ele salvou a democracia, embora isso não seja em conteste na sociedade brasileira, que ele tem o direito de fazer toda a sorte de decisões corporativistas e de decisões em sua própria em causa própria. Então está ficando muito feio esse negócio e chama a atenção essa investida contra a liberdade de imprensa. Eu me pergunto, e quando isso ficar generalizado, todos nós que divulgarmos informações que não interessem aos ministros do Supremo, vamos estar sujeitos a um tipo de decisão como essa? Érica Hilton é uma... A Vera Magalhães estava no final ali, ela estava falando sobre a decisão ali do Alexandre de Moraes, né, que mandou fazer busca e apreensão na casa de um jornalista lá no Maranhão, né, por conta de reportagens que ele estava fazendo denunciando o ministro Flávio Dino, né? E o Alexandre de Moraes pegou para si o caso e, como sempre, né, foi promover censura para cima do cara, perseguição ao jornalista, né? E a imprensa está em polvorosa, está em pânico, né? Eu até gravei um vídeo falando sobre isso ontem. Todo mundo descendo a lenha no Flávio Dino e no Alexandre de Moraes.
Agora vamos ao caso aqui da Erika Hilton, pessoal, porque também é outro absurdo que nós estamos vendo aí no nosso país, né? Como pode um homem ser presidente da Comissão das Mulheres lá no Congresso? Ah, olha, é cada coisa. O Ratinho falou no programa dele, né? E que isso, cara? Que isso, né? É um absurdo, são tantos absurdos nesse país, né? E o nosso amigo Demetrio Magnoli, ele vai explicar direitinho que, inclusive, os partidos de esquerda mundiais aí já estão abandonando essa pauta, porque sabe que isso aí não dá mais nem voto, né? Não adianta, eles estão querendo pegar, é um público muito pequeno que apoia esse tipo de absurdo, né? Querer dizer que um homem é uma mulher, né? É um negócio absurdo. Um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. Agora, um cara que é trans, tudo bem, ele é um homem trans, ele está lá fantasiado de mulher, mas não é uma mulher, não é? Não é uma mulher, né? Geneticamente falando, não é uma mulher. Biologicamente falando, não é uma mulher, né? Pode ser uma narrativa, ele acredita que é uma mulher, mas não é, né? Então é uma narrativa. Então isso daí está pegando também fogo, esses casos aí, né? Vamos ver o que fala aqui o Demetrio Magnoli, vocês vão ficar impressionados. Erika Hilton é um cabo eleitoral extremamente eficiente de Flávio Bolsonaro. Extremamente, involuntário, mas extremamente eficiente. Várias mulheres, inclusive que se apresentam como feministas, ginecologistas, usaram a frase que Erika Hilton biologicamente é um homem. Isso é fato. Não é só uma frase factual. Biologicamente é um homem. Ela processa. Ou seja, do ponto de vista dela não há debate, mas ela exige a repressão estatal a quem utilizar essa frase. Ela também faz essas menções às imbecis, né? Ela é extremamente autoritária desse ponto de vista. E ela é uma identitária fanática. E isso é campanha eleitoral para Flávio Bolsonaro. Não é um fenômeno só brasileiro. No mundo inteiro, as políticas identitárias, ainda mais quando levadas aos seus extremos, tiram votos da esquerda, dos partidos progressistas, de centro-esquerda, etc. E oferecem votos para partidos conservadores, para partidos de todo o espectro da direita, né? Desde a direita moderada até a direita mais radical. Isso é um fenômeno que acontece na Europa, isso é um fenômeno nos Estados Unidos, isso é um fenômeno na América Latina. Resultado, partidos de centro-esquerda e de esquerda, partidos grandes, importantes, que querem ganhar eleições, abandonaram essa pauta. E é por isso que o governo não apoiará Erika Hilton durante a campanha e não se alinhará com as suas manifestações, especialmente as mais exageradas. Não é por acaso que o PT não orientou nada sobre esse debate, preferiu o silêncio sobre isso para a base do governo. Quanto mais a Erika Hilton falar, melhor para Flávio Bolsonaro. Aí, pessoal, vocês viram aí o Demetrio Magnoli falando a verdade, né? Biologicamente, a mulher é um homem, ela não era uma mulher, ela se considera uma mulher, mas ela não é uma mulher biologicamente falando, né? E então, é que isso sim é o negacionismo, né? É o famoso negacionismo. Isso sim é negacionismo, né? Você negar uma coisa que é óbvia, né? Homem é homem, mulher é mulher, né? Como dizia a música do Falcão, né? Homem é homem, menino é menino, baitola é baitola, né? É isso, gente. Não tem que ficar inventando moda, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, deixa a sua opinião sobre tudo isso daí. Deixa, é muito importante saber a sua opinião, beleza? Vamos trocar uma ideia aí no chat de comentários, né? Pra gente ver o que todo mundo tá achando dessa loucura aí toda, né? Então é isso, pessoal. Deixa um like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário. E volte para assistir novos conteúdos. Muito obrigado por assistirem até o final. Um grande abraço e fiquem com Deus.